Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano. Vamos para mais uma videoaula que vai ficar disponível para vocês aí no nosso canal. Eu espero que vocês gostem. Pessoal, para a nossa videoaula de hoje nós vamos falar um pouquinho aí a respeito de proteção de circuitos elétricos, tá? Mais com o objetivo aí para que a gente consiga, entender os principais utilizados para que a gente consiga colocar, nos nossos comandos elétricos, tá? Tanto na parte de comando quanto na parte de potência. Tá, então, qual que é a ideia do proteção, São dispositivos, que eles vão ser inseridos nos circuitos elétricos para interromper, a passagem da corrente elétrica, caso ocorra, algum curto-circuito, algum problema lá, podemos chamar de anormalidade durante o funcionamento, tá, do nosso sistema elétrico, tá? Os mais comuns que a gente utiliza são os fusíveis, os relés de sobrecarga e os disjuntores. Então nós vamos falar aí um pouquinho de cada um destes componentes aí, tá? Então, primeiramente, vamos falar a respeito dos fusíveis, que eles são colocados lá em série com o nosso circuito, com o objetivo de proteger principalmente contra curtos-circuitos, tá? E sobrecargas de longa duração. Porém, a principal aplicação dele é aquela corrente elétrica que ela sobe rapidamente em um curto espaço de tempo, ou seja, isso ocorre quando temos o curto-circuito lá no nosso sistema elétrico, tá? Um ponto importante aí, que a gente precisa lembrar, cada as faixas de utilização e interrupção dos fusíveis, tá? Então, temos várias siglas aí, que representa aí cada letra significa uma faixa de utilização, tá? Então nós temos aí, algumas combinações aí, tá? De acordo com cada aplicação, nós vamos ter o fusível adequado para aquela proteção, tá? O mais comum, sim, seria esse daqui, que é para uso geral, tá? Mas a gente tem proteção específica para motores, proteção para circuitos semicondutores, tá? Isso que nós vamos falar um pouquinho mais a respeito desse daqui também, tá? Tá certo? Princípio de funcionamento do fusível, Aqui nós temos um exemplo, Então nós temos basicamente, o filamento, temos o tubo de proteção, E nós temos aqui os dois terminais, onde a gente faz a conexão no local, onde ele vai ser instalado. Tá? Então qual que é a ideia? Caso ocorra uma corrente muito elevada, ele vai romper este filamento. Tá? Critério importante, Sempre especificar o fusível de acordo com a corrente que vai circular pelo mesmo, Então aqui está a simbologia dele, E aqui tem um exemplo de uma representação. Vamos falar um pouquinho a respeito das formas construtivas, tá? Então nós temos aí, basicamente dois tipos de fusíveis, falar um pouquinho disso a respeito, antes das formas construtivas. Então a gente tem o fusível de efeito retardado e o fusível ultra rápido. O que acontece no fusível de efeito retardado? Ele tem um tempo para que ele faça aquele rompimento do filamento. Então ele tem um pequeno delayzinho, ali, um pequeno período de tempo que ele aguarda para verificar se não é um surto. Isso se for dimensionado da forma correta, Então por isso que a gente chama de efeito retardado. Ele retarda um pouco a abertura, do seu filamento. Um exemplo de aplicação dele, seria em cargas indutivas, no nosso caso aí, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, os motores elétricos, que ocorre lá, o conceito lá referente à corrente de partida do motor, que a corrente sobe um pouco, depois ela baixa, então o fusível ele não pode interpretar isso daí como uma anormalidade do circuito, então ele não pode se romper, então a gente tem que definir o fusível correto, de acordo com a corrente que vai circular nele, inclusive com essa eventual sobrecarga inicial, Esse valor inicial aí, o fusível não pode se romper, tá? Então, para esses casos, utilizaríamos o fusível de efeito retardado. E nós temos também o fusível de efeito ultra rápido, que nós utilizamos ele basicamente em circuitos eletrônicos, onde não existe uma variação de corrente, tá? Onde não haja uma variação considerável de corrente. E até para evitar, de ocorrer algum dano lá dentro dos componentes, tá? Então, assim, esse tipo de fusível, quando ocorre uma variação súbita, ele já interrompe, Ele já abre o filamento de proteção dele. Então, uma grande aplicação para isso seria em circuitos eletrônicos,
tá? Aí aqui agora sim nós vamos falar um pouquinho a respeito das formas construtivas dos nossos fusíveis. Então nós temos, né, fusíveis de base NH e fusíveis de base diazed, tá? Nós vamos ver aí, né, um pouquinho do fusível diazed agora, tá? Como que ele funciona, tá? Então aqui, como que seria a parte física dele, né? Depois eu volto aqui um pouquinho a respeito dos valores aqui, né, que a gente consegue encontrar, mas ele é um famoso fusível que ele tem uma tampa, né, e ele é rosqueado na base, né? Então ele é composto de vários componentes aqui, né? Então ele tem a tampa, o anel de proteção, o fusível, né, o fusível em si, o anel de ajuste, né? Daí tem essa chave aqui que ela tem a função de rosquear, né, o parafuso de ajuste dentro da base do fusível. Então como é que funciona, né? Esse fusível, né, ele fica aqui dentro da tampa, tá nessa posição mesmo, então a tampa ela encaixa aqui assim, dessa forma. O anel de ajuste ele é rosqueado aqui dentro. O anel, esse anel de proteção, ele é rosqueado aqui, né, justamente para proteger, né, porque a corrente elétrica ela circula por aqui e por aqui. Aonde que é o contato, né, na base? Ele é por aqui, então eu ligo um fiozinho aqui e o outro fiozinho eu vou ligar aqui. Então ele vai ficar todo exposto, né, um lado do nosso fusível na rosca aqui, onde a gente vai colocar a tampa, né, junto com o fusível. Então é importante, né, ter esse anel de proteção aqui, ó, para proteger essa rosca. Daí depois, né, ele é rosqueado todo aqui, né, então ele fica fechando o circuito direto aqui, ó, né, até o final. Tá bom? Então este é o fusível de base diazed. Tem pessoas, né, que preferem, ao invés de usar o anel de proteção, ele coloca a cobertura aqui de proteção, né? Funcionaria da mesma forma, tá? Tem até algumas coberturas que ela consegue encaixar, né, e fechar juntamente com o anel de proteção. Algumas são um pouquinho mais curtas, né? Então vai depender muito aí de cada aplicação, tá? Fusíveis, né, de acordo com a corrente. Então nós temos aí, né, as bases, né? Então cada base, né, vai atender um range de corrente. Tá, então, por exemplo, a base 25, ela vai atender fusíveis de corrente nominal 2 até 25 amperes. Fusível base 63, né, esses dois aqui são os mais comuns, tá? Vai atender da base, né, os fusíveis aqui da corrente 35, 50 e 63 amperes. Base 100 já não é muito comum, até por causa da corrente, tá uma corrente meio alta, então é meio complicado trabalhar com um fusível diazed. Tá, se precisar, né, usa o outro tipo de fusível que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, tá? Outro ponto importante é o anel de ajuste, tá? Que a gente precisa substituir, tá? De acordo com cada corrente, tá? Que nós vamos trabalhar. O que acontece com o fusível diazed, né? À medida que a gente aumenta, né, a corrente que ele vai circular por ele, aumenta, né, vou apagar aqui, aumenta esse diâmetro aqui e esse diâmetro aqui. Então, qual que é a função desse anel de ajuste, né? É ele ajustar, né, a posição aqui, né, para ele encaixar corretamente, para que se evite de colocar, né, um fusível de corrente maior em onde não pode ser feito, tá? Então, caso precise, né, substituir o fusível de proteção, é necessário trocar também o parafuso de ajuste. Tá? Porque senão ele não vai se encaixar aqui, tá bom? E essas cores aqui, né, vai representar justamente isso daí, né? Qual é o anel de ajuste correto para cada tipo de fusível, tá? Aí nós temos, né, igual eu comentei com vocês, o fusível de base NH, que daí ele já tem de correntes mais baixas até correntes bem elevadas, tá? Então, assim, ele é um pouco mais simples, né, a estrutura dele. Ele tem basicamente a base, né, então é uma base maior, uma base NH, e o fusível, ele é fusível que ele já tem esses barramentos aqui. Então, o filamento, ele está aqui dentro. Então, esse fusível, ele vai encaixado aqui, ó. Então, a corrente, ela vai circular por aqui. Tá certo, pessoal? E aqui, né, nós temos também a parte do punho, né, que a gente utiliza para fazer o saque desse fusível, né? Lembrando que aqui vai estar tudo energizado, né? Então precisa tomar um cuidado, né? E quando for retirar tanto o fusível
NH quanto fusível de AZED, tem que tomar o cuidado, tá, de retirar eles somente quando se tiver certeza que não está circulando corrente elétrica por ele. Então tem que ter certeza que aquele motor está desligado, aquela lâmpada está apagada, para que você, quando você for retirar o fusível, não tenha o risco, né, de abrir o que nós chamamos de arco voltaico, que é o que é a tendência da corrente elétrica de manter o circuito fechado. Tá? E aqui, como é uma atividade manual, né, e aqui também, né, que nós vamos ter que desrosquear o fusível para retirar, né. Então tem um risco aí, é bem perigoso fazer isso, tá? Então precisa, né, se proteger, né, e fazer e ter certeza, né, que não está circulando corrente elétrica no fusível no momento de fazer o saque, tá? Com certeza, né, se vai retirar o fusível ele está queimado, então não vai estar circulando corrente, mas tem que se precaver, tá? E quando for inserir o fusível também, tá? Tem que tomar cuidado, tem que verificar se não tem já cargas instaladas aqui no outro polo aqui, né, no outro terminal, que quando eu colocar o fusível ela já vai funcionar direto. Tá? Isso é um pouquinho perigoso, então precisa tomar bastante cuidado com relação a isso. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula e se liguem aí em nosso canal, que nós teremos vários outros vídeos aí que serão disponibilizados para vocês. Até a próxima!